Muito bem, boa noite a todos e a todas. É com prazer que eu estou aqui hoje reunida com os participantes do livro Poéticas do Corpo. E o objetivo é apresentar o livro Poéticas do Corpo, esse livro, que foi publicado no ano de 2020, saiu no meio da pandemia, né? A gente já havia produzido o livro em 2019. Ele conta com vários capítulos que falam do corpo a partir de múltiplas perspectivas. O meu nome é Cíntia Valente, sou professora de literatura e de espanhol da UFSC, e na época que o livro foi pensado, eu era coordenadora do NELOL. O NELOL, eu tive a ideia naquele momento de fazer um livro que tivesse a cara do NELOL. O NELOL é um núcleo de pesquisa da UFSC, que foi fundado pela professora Lai Garcia Diniz, em 2020, portanto, tem bastante tempo de caminhada. E o NELOL ele tem essa característica de congregar várias linguagens. O NELOL ele tem professores do teatro, tem professores da literatura, professores e pesquisadores, né, do cinema. E então nós trabalhamos com a literatura e com as artes a partir de múltiplas perspectivas. A ideia era que nós pudéssemos fazer um livro em que os integrantes do NELOL participassem a partir das suas perspectivas, do seu olhar, né? Então, agora apareceu a professora, estou com alegria de ver a professora Sassá aparecendo na tela, que é minha foi grande parceira do NELOL também, nós coordenamos juntas, né? Hoje ele é coordenado pela professora Leonora. No momento do livro, em que o livro foi publicado, eu ainda estava na coordenação do NELOL, e Sassá também, né, como vice. E o livro, ele teve ele foi, ao meu ver, assim, uma realização muito feliz do núcleo, porque Poéticas do Corpo apresenta a visão do corpo a partir de múltiplas linguagens e a partir de várias perspectivas. Então, vocês vão encontrar o corpo abordado a partir de uma perspectiva do teatro, da literatura, do cinema, da poesia, das palavras que dançam, do corpo performático, do corpo que se transmuta. É um livro muito rico e ele tem 15 capítulos, nós temos 15 autores, internacionais, né? Autores pesquisadores do Brasil, da Colômbia, da Venezuela, de Porto Rico. E, com isso, então, vou abrir a fala para os professores que estão... infelizmente, nem todos puderam participar desse momento, né? Infelizmente, mas felizmente, nós temos muitas pessoas aqui do grupo que participou do livro, nós temos muitas pessoas aqui podendo, nesse momento, falar um pouquinho sobre a sua ideia, né? A minha ideia, eu também participei, além de organizar o livro, eu também apresentei um capítulo sobre Alejandra Pizarnik, que é uma poeta que eu venho trabalhando há muitos anos, em que eu falo sobre o corpo a partir da perspectiva poética, né? A Alejandra Pizarnik, ela tinha o desejo de fazer poesia com o corpo, com o próprio corpo. É uma metáfora dessa relação vital que ela tem com a poesia. E o meu capítulo fala sobre isso. Agora eu vou abrir a fala para os demais participantes do livro e vou chamando aqui pelos nomes que aparecem na minha sequência, né? Aleatoriamente na minha sequência do Zoom. Vou chamar o Emílio, que é de Porto Rico, meu colega do doutorado, meu grande amigo, para falar um pouquinho sobre a sua participação no livro, sobre o seu capítulo. Emílio, contigo a palavra. Já puedes falar um pouco sobre a ideia de tu capítulo. Muy bien. Bienvenido, Emilio. Muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad compartir con ustedes este espacio. Mi capítulo tiene cerca de 15 páginas y 3 de bibliografía, cosa de que hablar de él en 5 minutos es un asunto bastante complicado. Me la han puesto muy difícil, pero si me dan el permiso, he preparado un resumen, digamos, ultra encapsulado, que si lo puedo leer, pues sería Muy lo bien, mejor, muy bien. ¿no? Para efectos de desplegar todas las ideas en el orden en que van y no darme a la improvisación, que realmente no es lo mío. Así que comienzo rapidito con la lectura.
El título tiene una frase en griego, es la frase original en que Jesús Cristo está en la Eucaristía y dice, este es mi cuerpo, ¿no? Touto estin tou soma mou. Luego, la segunda parte del título, el cuerpo de las místicas cristianas. Y claro, aquí vamos a visualizar lo que es la noción del cuerpo en el cristianismo y cómo las místicas pudieron traducir esas ideas teológicas en sus prácticas religiosas. Y partiendo de la idea de que el cuerpo se concibe en el cristianismo como el espacio de custodia del espíritu y del alma del individuo, el cuerpo humano es vivido, habitado por una intencionalidad que aspira a lo eterno dentro de los límites naturales de la fugacidad orgánica. Tertuliano, padre de la Iglesia Católica, lo había expresado con un aforismo teológico inolvidable. Caro cardo salutis significa la carne es el quicio de la salvación. Todo ello cobra un sentido pleno a través del prisma del Verbo encarnado, puesto que el cuerpo de Cristo articula en sí el anuncio eminente y consumado de la comunión de lo divino con lo humano mediante la redención. Las reflexiones de Platón sobre el cuerpo como una simple sepultura partían del alma enterrada en él y privada de su libertad original y perfecta en el mundo de las ideas, aunque recuperable mediante la muerte. En la época bizantina y en el catolicismo occidental se concebía el cuerpo como el otro inferior del ser, gobernado por el alma totalmente superior y diferente de él. En vista de su fragilidad y sufrimiento por el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, el alma debía escapar una vez cumplida su administración del cuerpo. Nociones teológicas importantísimas acerca del cuerpo en la mística cristiana se establecen con el pensamiento de Pablo de Tarso. El objetivo del cristiano es reproducir la luz de Dios ubicada en su corazón. Sin embargo, semejante tesoro ha sido depositado en vasos de barro, es la frase que utiliza Pablo, esto es, en cuerpos frágiles, para evidenciar el poder divino y no el humano, con lo cual la persona debe vivir llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo. El cuerpo, lejos de ser algo neutral que responde solo a la naturaleza instintiva y a la ciudad según el ideario pagano, representa nada menos que el templo del Espíritu de Dios según el pensamiento paulino. Por lo tanto, está sujeto a las restricciones inviolables porque le pertenece a su creador y en él mora también su creador. Como si fueran espejos de la santidad de los ángeles a tenor de la virginidad, las llamadas novias de Cristo constituían la mejor prueba de legitimidad del cristianismo, equiparándolas a templos vivos donde moraba la palabra logos. Se defendía el prestigio de la doncella en calidad de ex voto y de la mujer madura consagrada a la virginidad perpetua, con ánimo de reafirmar el rasgo fundamental y diferenciador del catolicismo sobre los sistemas religiosos de su entorno cultural. Las ideas de Caroline Walker Bidun son fundamentales en este estudio porque ella ha dado en el clavo cuando interpreta la compleja, enriquecedora y paradójica actitud de la mujer religiosa medieval de los siglos XII al XIV en torno a la comida y el ayuno. La dieta no solo les proporcionaba el instrumento más poderoso de control del ser y de rechazo del mundo exterior, sino, y sobre todo, que ellas solían asociar el alimento con la carne, cuyo efecto se traducía tarde o temprano en sufrimiento y en fertilidad. La sustitución del alimento físico por Cristo como el alimento único acondicionaba la conducta de la religiosa a convertirse en la humanidad sufriente y nutricia del cuerpo vulnerado
en la cruz de Jesucristo y del cuerpo eucarístico en el altar. El ayuno y la comunión, los ejercicios más importantes del cristianismo relacionados con la comida, constituyeron los ejes de devoción principal para las religiosas europeas que aspiraban a la más alta perfección. Vivir crucificadas en sus cuerpos para ofrecerse como oblación viva en la comunión, entendida como la ingesta recíproca del cuerpo de Cristo a la vez que él se alimentaba del cuerpo místico de la religiosa. Todas estas ideas son de Caroline Walker Bynum y son formidables, ¿no? En ese sentido. Semejante mentalidad inspiró ejercicios de automortificación corporales que, si los escuchamos nosotros hoy, nos escandalizaríamos, ¿no? Desde muy jóvenes, ellas solían abstenerse de comer, de dormir y de beber. Mortificaban sus cuerpos, crucificaban su carne, dormían en el suelo, vestían ropas de saco, se amparaban y se domiciliaban en celdas muy pequeñas, se rociaban con cenizas y usaban cadenas. Todo esto es una descripción que hace San Juan Crisóstomo, un patriarca de la Iglesia católica medieval. Este paradigma de conducta religiosa se perpetuó a todo lo largo de la Edad Media y de la modernidad. A modo de conclusión, porque no quiero tomar mucho tiempo, sobre la mujer más que sobre el hombre recayó la representación del cuerpo de Jesús, según reza la aseveración del apóstol Pablo. Cito: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Ellas mismas y sus cuerpos por extensión representaron un espacio de violencia y de júbilos simultáneos. Por lo tanto, representaron a Cristo anunciado en su oblación, listo para ser elevado por puro amor a la humanidad en el tálamo de la cruz. Hasta aquí llego con mi resumen ultra breve. Gracias, Emilio. Muchas gracias por tu Encantado. participación, tu bellísimo trabajo en este libro. Muchas gracias. Gracias. Sassá. Olá. Olá, boa noite. Estou aqui, estou. Então, faço eu também parte desse seleto grupo do livro, que foi um livro muito, que é um livro muito bonito, que eu acho muito especial, né? E eu trabalho com teatro, sou professora na universidade também, como a Cíntia, e trabalho com teatro. E minha pesquisa maior é sobre Tadeusz Kantor. Na verdade, eu adoro Tadeusz Kantor, gosto deste olhar do Tadeusz Kantor, mas eu trabalho muito com teatro de animação, que não tem a ver com Tadeusz Kantor, mas eu consigo fazer uma junção pelos objetos que Kantor usa, pelos bonecos de cera que ele usa. Então, por detalhes, é uma tênue semelhança, mas que a gente consegue fazer juntar as duas coisas assim. E aí eu vou ler um pouquinho do resumo do meu artigo, que, bom, vamos lá, vamos ver. Esse artigo oferece uma leitura das relações que são construídas entre a teatralidade plástica e as distorções reveladoras dos corpos na cena de Tadeusz Kantor. A peça, a obra kantoriana, é desenvolvida a partir de objetos cotidianos, ordinários, ou especialmente construídos para o palco. Manequins, figurinos, luzes e música. Nesta teatralidade plástica, visual, auditiva, Kantor inventa analogias e fricções em torno do corpo humano, criando novas perspectivas para dar-lhe novos significados. Detectamos nos trabalhos de Kantor a presença desse corpo distorcido, exagerado, mecânico, revelador, caricatural, porque é típico.
assim como o próprio cantor, próprio corpo de cantor no palco. Ele se coloca sempre no palco, não como poucas vezes como ator, mas sempre como diretor. Vai e arruma uma coisa, ajeita dali, faz de lá, mas ele está sempre em cena, e isso é uma das coisas que eu amo, que eu acho um barato, assim. Bem como seus manifestos... Peraí, canto no palco. Utilizamos o corpus teórico desse artista, seus escritos, suas partituras cênicas, seus manifestos, suas pinturas, bem como as bases conceituais e teóricas oferecidas por sua pesquisa. Então, fiz assim um apanhado, detectando momentos dos corpos na cena de cantor. E tem, não é fazer uma propagandinha, mas leiam, porque é uma delícia. É muito bonito e tem coisas assim muito interessantes. Tem um momento que eu faço uma junção do Goya com um cantor em uma determinada cena. Muito legal, muito gostoso, assim. Foi uma delícia escrever. Obrigada, Cíntia, você teve uma ideia linda. Eu que agradeço. Tanto o teu trabalho quanto o trabalho do Emílio, eles estão enriquecidos com imagens, com belas imagens. É realmente um livro muito gostoso de ler, assim. Sim, muito pesquisas gostoso. muito interessantes, muito interessantes. Ver um tema circular de tantas perspectivas, muito interessante. Muito obrigada, Sassá. Nada, minha querida. Lilibet, ¿puedes hablar? Aquí estoy. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Lilibet está, sí, perfectamente, está hablando de Venezuela, muchas gracias. José Gregorio, que también es un investigador de Venezuela, Muchas gracias. que está también en el libro, me parece que tiene un problema de conexión, ¿no? Y no puede participar en este momento. Sí, él es. Pero qué bueno que está, me alegro mucho. Veces, pero bueno. Muy bien, Lilibet, me alegra mucho de que puedas hablar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, realmente cálidos saludos para todos. Para mí es un honor participar de este bello libro con este tema tan importante, sugerente, que tiene que ver con esas poéticas del cuerpo desde distintas perspectivas. Que enriquece y que hace parte de un trabajo transversal, intertransdisciplinario, que es realmente muy enriquecedor y importante en estos momentos. El trabajo que yo he presentado para este libro se titula Cuerpos fronterizos en tránsito, escrituras performáticas. En este trabajo, pues, he querido mostrar en qué medida Mar Paraguayo, del escritor Wilson Bueno, que todos conocen, y Viralata, del escritor artiguense uruguayo Fabián Severo, constituyen textualizaciones vinculadas a lo corpóreo o narrativas que se apropian del cuerpo. Estas escrituras performáticas, o en estas escrituras performáticas, observamos cómo los narradores performers hábilmente desmontan el proceso de la escritura en ese espacio ahí del entrelugar, ese intersticio en el que se cruzan las leyes, se cruzan las culturas. En este tercer espacio, la travesía de la performatividad del proceder narrativo, entregando el juego de la medida en que asistimos a la construcción de un escenario en el cual se expone la teatralidad del narrador performer. La narradora performer se sitúa al mismo tiempo en la intimidad de la acción y fuera de ella, ese estar ahí confuso y paradójico. En la performance literaria existe una ambigüedad en la figura del narrador performer y la del personaje que él representa.
La técnica del collage de lenguas y culturas como creación supone el desvío del lenguaje normativo asociado a la gramática discursiva, encadenada no y jerarquizada. En estas narrativas apoyadas en el artificio lúdico del collage, se articulan discursos a partir de la libre asociación de fragmentos de memorias. Mar Paraguayo y Viralata se erigen como escrituras performáticas de lo híbrido, de cruces de lenguas, de culturas, de identidades, que se despliegan en escenarios caóticos y entreverados. Así, la narradora performer personaje en la novela de Bueno juega a metamorfosearse en araña, escorpión, durante su juego en la tercera orilla de su compleja identidad guaraní maráfona. A partir de sus prácticas y usos sociolingüísticos, culturales, propios y ajenos, ahí, en ese espacio intervalar, su hibridación es tímida, ni allá ni acá, se pliega sobre misma en un discurso entretejido de distintos puntos. Mar Paraguay y Viralata son narrativas performáticas que hacen énfasis en la subjetividad del performer, narrador, personaje, a partir del diálogo de los cuerpos y los gestos. Son prácticas escriturales no uniformes ni unidas, pues toman de una o tres lenguas o tres culturas. La atención de los lectores se centra en la ejecución del acto de escribir, en la forma corpórea de la práctica de la escritura. Buey y Severo crean unas estéticas narrativas de la presencia corpórea del acto performático. Estas narrativas performáticas no prestan atención a la literariedad del texto y sí proyecto de presentación de la lectura en juego. Esta esencia de cuerpo. Se cortó la voz, Lilibet, en este momento. Desarrollar en mi trabajo y que está puesto en el hermoso que tú has organizado, Cintia. Muchísimas gracias, Lilibet, a ti. Al final, las últimas palabras no escuchamos, pero muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, tu lindo trabajo. Llamo aquí, en la secuencia tengo María Isabel. Bueno, María Isabel. É uma apresentação bilíngue, né? Para que todo mundo se compreenda. Maria Isabel. Não vou ler tua biografia porque, de repente, aqui já algumas coisas já foram atualizadas, né? Como eu não tenho contato frequente contigo, então você se apresenta. Eu sou mestre em literatura brasileira pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Já fui professora substituta há 2 anos no Colégio de Aplicação e atualmente eu trabalho como professora de língua portuguesa e literatura de ensino médio fundamental em Florianópolis. E é um prazer estar aqui, né? Eu acho que é sempre bom, como professora, estar de novo em meio a tanto artistas, né, quanto também professores universitários, né? Muito obrigada pelo convite. Eu escrevi o último capítulo, né, do livro, né? Fui convidada por alguns colegas meus, fiquei muito grata por esse convite. E esse artigo é o resultado de uma reflexão que eu tive na minha dissertação de mestrado, a respeito de um autor polonês que veio para o Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, né, que é o Samuel Uris Havé, mais conhecido como Samuel Havé, e eu trabalhei com essa obra que é o Viagens de Ahasverus, a Terra Alheia em Busca de um Passado que Não Existe Porque Futuro e de um Futuro que já passou porque sonhado, né, que é uma obra ali dos
da época da ditadura militar, né? Então, eu quis um pouquinho, né? Vou ler um pouco, mas também comentar, prefiro fazer assim, sobre quais reflexões eu trouxe nesse texto, né? Como a temática do livro era justamente as poéticas do corpo, né? E pensar de diferentes âmbitos, né? Essas corporeidades dentro das artes, né? Eu trabalhei no campo da literatura com essa figura que aparece no texto do Ravel, não só do Ravel, né? A figura do Asverus é uma figura ali da mitologia oral medieval, né? Que é a figura do judeu errante, aquele que ele nega a figura de Jesus Cristo na cena da Paixão de Cristo, ele é condenado por viver eternamente até a volta do Messias, né? Só que o Samuel Ravel, ele traz essa figura, que já é uma figura conhecida dentro da literatura ocidental, para ali um outro cenário onde essa figura ela se metamorfoseia a todo instante, né? Então foi a partir das metamorfoses do corpo da protagonista, né, do protagonista Asverus, que eu trouxe as reflexões para esse artigo, né? Então nesse texto eu apresentei algumas considerações envolvidas na minha dissertação, em que eu trago a tríplice corpo, literatura e ética, né? E através dessa tríplice, né, eu tento refletir sobre o processo constante de metamorfose do protagonista da narrativa, a possibilidade da gente pensar uma ética do devir a partir de Deleuze e Guattari, de Levinas e Walter Benjamin, né? Então, através desses escritores em específico, né, desses filósofos em específico, eu tento pensar essa figura da metamorfose nessa área, né? Então, o literário e seus interstícios narrativos e linguísticos vão servir de meios a pensar esse Ahasverus, como que ele se coloca, né, no lugar do outro, mirando o mundo sob um olhar distinto, assentado em atravessamentos vários, a cultura, as classes sociais, o espaço, o tempo, dentre outros, né? Então, Asverus, condenado à errância por Cristo, habitará não o centro, mas o limiar, e assim o desconforto, a perseguição, o lugar dos excluídos, né? Porque o Samuel Ravel ele faz uma escolha um tanto genial, na minha opinião, para um período ali que a gente estava passando pelos anos 70 no Brasil, né? Foram, acho que, entre os anos mais difíceis, né? De restrições, tanto da censura, né? Dentre outras questões em específico, ele vai trazer justamente essa figura que se metamorfoseia em figuras da margem, no ator de teatro, né? Em figuras como o morador de rua ou a própria figura do judeu, né? Então, eu acho interessante, e dentro desse artigo eu tentei trabalhar tanto a metamorfose como um processo ético dentro da literatura, porque pensa, né, dentro da nossa realidade, nos é impossível essa possibilidade de habitar outros corpos, né? Eu nunca vou poder ser uma mulher negra, né? De classe baixa, por exemplo, porque eu nasci num corpo branco, cisgênero, né? Dentro de uma realidade de classe média. Mas a partir do momento em que eu leio o texto literário, eu posso habitar um olhar estrangeiro. Então, eu posso me metamorfosear nesse outro corpo. E a todo instante, a literatura do Ravel é justamente essa literatura que, através da metamorfose do protagonista, eu também, enquanto leitor, posso experimentar essa possibilidade de me metamorfosear em outrem, né? Mas não uma metamorfose qualquer, e eu acho bem interessante, por isso que eu uso Levinas, né? Pensar justamente que não é aquela viagem de Ulisses que vai ao completamente outro e volta a si mesmo, né? O Levinas vai dizer que a filosofia ocidental ela faz esse movimento de ir ao completamente outro e voltar para si mesmo, né? Sem alteração alguma, né? Como a viagem de Ulisses, que vai até o estrangeiro só para reconhecer esse estranhamento e voltar com elogios ao mesmo, né? Ir ao outro para voltar ao mesmo. E na obra de Ravel, justamente, o movimento metamórfico é outro, né? É mais ou menos o movimento de Abraão. Abraão vai ao estrangeiro no sentido de abandonar-se de si mesmo, né? É no sentido de
eu ir ao outro para voltar para mim outrem, né? Então, eu volto outra pessoa transformada a partir desse contato com o outro, né? Então, eu tentei um pouco nesse artigo trazer o fato de como Asveros, sendo esse judeu errante, no seu movimento de errância, ele não se apropria do outro, mas ele se torna um terceiro, né? A partir desse movimento de metamorfose dentro da obra. E isso traz uma ética, porque a partir do momento em que, no final do livro, ele vai nos dizer que Asveros é quem escreve o livro, porque diz ele assim, né? E Asveros foi pedra com plenitude, e como pedra sondou o mundo. E Asveros foi Samuel Ravé com plenitude. Escreveu Viagens de Asveros à Terra Alheia, em busca de um passado que não existe porque é futuro, e de um futuro que já passou porque sonhado, e como Samuel Ravé sondou o mundo. E Asveros, farto de metamorfoses, realizou a mais dura e mais penosa, a mais solene, a mais lúcida, a mais fácil, a mais serena. Metamorfoseou-se nele mesmo, Asveros, né? Então ele faz todo esse movimento de há tantos outros, né? Tantas outras personagens pertencentes à margem, refletir a partir de cada um desses lugares, né? Para por fim se metamorfosear no autor do livro, registrar isso dentro do espaço da literatura para que outras pessoas possam avistar esse olho dentro do olho, né, que é você espreitar o mundo a partir de novos olhos, do seu mais de um outro, a partir da experiência com a arte, com o literário. E, por fim, ele volta a ele mesmo, né, bem nesse processo de pensar a figura de Abraão lá em Levinas, né, voltar a si mesmo, mas sempre aí um outro, né, a partir desse contato. Enfim, é por aí que eu tento pensar um pouco o artigo de uma forma bem breve, e era isso. Obrigada. Obrigada, Mariana. Eu agradeço porque você fechou lindamente, Maria Isabel, você fechou lindamente o livro. E é isso, tem que ler o capítulo. É muito bonito o seu trabalho. Aqui na sequência eu tenho a Mariana. Você já pode falar, Mariana? Mariana Corali. Eu também vou pedir para você se apresentar, porque como a gente não tem contato, eu também não sei se o que aparece na sua biografia está atualizado. Não tá. Eu sou artista, né, de teatro, estou fazendo agora o doutorado na UDESC. Eu fui defendi meu mestrado em 2019, também tenho graduação em Artes Cênicas pela Unicamp e especialização em arte crítica e curadoria pela PUC São Paulo, né? Sou natural aqui de Floripa, estou por aqui agora, fazendo várias peças com várias pessoas, assim, esse imbróglio, né, que é meu contato aqui no Neló. Estou muito feliz de estar aqui. Tá muito lindo o livro, agora consegui reler, né? E muito feliz de estar aqui. O meu artigo, ele trabalha com uma ideia de um corpo poético e performático, né? Então, como que a poesia se daria nesse corpo performático, né? Então, eu trabalho a ideia de metamorfose e também de transmutação. Eu faço uma análise a partir de uma obra do Jan Fabre, que é um artista belga, que é uma performance que eu assisti em 2004, que se chama Quando lo uomo principale è una donna. Então, assim, essa poesia, né, do corpo performático, ela se daria por deslocamento, por uma desestabilização, por uma subversão. Aí, no artigo, eu trabalho o Renato Cohen, que foi meu mestre até na Unicamp, trabalhei com ele, né, e ele foi também um dos meus mentores, assim, na área de direção, né, de teatro. Então, eu trabalho com ideias do Renato Cohen.
da Josette Ferraro, do Jorge Glusberg e do Benjamin, né? Que a gente estuda muito Benjamin por causa do coletivo Imagens Políticas, né? Tentando, a partir do Benjamin, pensar um pouco uma cena mais alegórica, assim, abrindo, não tentando fazer uma análise só, fechando, né, os símbolos. Então, eu vou tentando localizar escopos performáticos, as ambiguidades, as transformações de sentido, e até que eu chego na cena em si dessa performance, né, quando o homo principal é uma dona. É uma cena muito impactante que a performer ela dança no azeite, né, ela dança nua no azeite, ela vai se deslocando do gênero masculino para o feminino e chegando num gênero híbrido e também ironizando as questões assim de gênero, né? Até ela chegar nesse momento que ela dança nua no azeite. Então, eu vou fazendo no artigo uma análise desse momento, das simbologias do próprio azeite, né? Que ela também tem simbologias religiosas, né? E como que esse corpo performático ele vai desestabilizando com esse meio fluido, como que ele vai desorganizando os significados, né, os símbolos, numa certa orgia, assim, uma certa abundância de significados, né, nesse momento, né, de desestruturação mesmo, que esse corpo performático chega. E essa obra é bem uma obra marcante na obra do Ian Fabre, que ele trabalha mesmo pervertendo alguns símbolos religiosos, através sempre desse corpo muito vertical, né? E forte, assim. Acho que é isso. Não sei se... eu acabei agora assim, vendo um pouco o percurso me aproximando da Isabel, assim, a partir das ideias dela de metamorfose. Não sei se isso já foi também a ideia do caminho, né, que faz o livro, assim, que eu achei muito interessante. Do Emílio também dialoga bastante. Assim. A gente percebe que o trabalho dialoga, né? Não foi uma proposta que ele dialogasse, não foi uma intenção, né? Era um tema único, né? Uma temática única, e com ela a gente podia transitar pelo nosso lugar de conforto, né? Pelas nossas pesquisas, mas de forma interessante aconteceu um diálogo entre os trabalhos, tanto na questão teológica, né, quanto na questão teatral, quanto na perspectiva poética, e aí tem que ler mesmo o livro. Eu presenteei o livro para alguns colegas, alguns companheiros da UFSC, e as pessoas me deram um retorno, assim, poxa, que interessante, né? Que interessante esse diálogo, que interessante. Nós temos o trabalho do Gustavo, que fala do corpo trans, né? Uhum. E é um artigo que impressiona, assim, todos os artigos são muito interessantes, né? E eles dialogam, e eles trazem múltiplas perspectivas que circulam por esse tema. Então, é um convite que a gente faz aqui nesse momento para que as pessoas conheçam o livro. Né? Aproveito para dizer que o livro está, antes que os demais falem, e antes de a gente fechar esse nosso encontro, que o livro está disponível para ser vendido no site da Livros e Livros, né? Porque o livro foi editado pela Letras Contemporâneas, pelo Fábio Brugman, que é editor da Letras Contemporâneas, que é editora agora da Livros e Livros. Atualmente, a Letras Contemporâneas pertence a Livros e Livros. Então, a gente encontra o livro na Livros e Livros ou no próprio núcleo NELOL, nós também vendemos o livro. Né? Muito obrigada, Mariana, pela sua participação. Muito obrigada pela sua contribuição no livro. Eu vou passar para o José, que aparece aqui, José Carlos Mariano, que estava com problema de conexão e agora não está mais, então nós vamos aproveitar. Né, Zé? O Zé é nosso parceirão Isso. também do NELOL. Boa noite para todos, boa Boa noite, noite. Cíntia. Agradecer a Lai, o convite, o livro, Cíntia, que você organizou. Então, o meu capítulo, ele
traçando um caminho também, juntamente com o Gustavo, da questão do corpo trans. Eu comparo dois personagens, um alter ego do escritor argentino Coppi, tá? O nome dele é comprido, é Raul Botano, né? E com a personagem travesti do Carlos Henrique Schroeder, de Jaraguá do Sul, aqui de Santa Catarina, com a travesti Coppi. Ele escreveu esse romance com base no Coppi, escritor argentino. O Coppi é argentino, escritor, ele é um chargista, escritor, romancista, foi exilado, passou a infância no Uruguai, depois abriu-se a República Argentina na França, em Paris, né? Todo mundo sabe, a Belle Époque, enfim. E nesse período, o Coppi, escritor, ele escreve esse romance uruguaio. E nesse romance surrealista, o personagem, que no início é ameaçado, porque ele trata do Uruguai no golpe militar uruguaio. E o personagem, ele faz um acordo com os militares e tem trânsito livre pelo país. Ele anda pelo país, é um país totalmente arrasado na leitura, e realmente com razão, do Coppi. Além do que os personagens não podem falar o que querem, eles são autorizados a repetir as mesmas palavras. Ele representa isso na escrita como se fosse uma charge, assim, uma caricatura, né? Vai no extremo. Já a Coppi travesti em Balneário Camboriú, a história se passa em Balneário Camboriú, mais ou menos 2014, um pouco diferente do Uruguai. Se nós pensarmos na travesti, ela não tem liberdade de trânsito. A travesti, ela tem espaços que ela pode entrar, espaços que ela não pode. Evidentemente, ela pode entrar, mas sempre há aquele olhar de estranhamento. Tanto é que a Coppi, a personagem travesti, ela só saía à noite, né? Porque ela tinha que ir para sobreviver, ela era da Argentina, de Mendoza, veio para Balneário Camboriú e virou uma travesti prostituta. E a grande questão do romance do Schroeder é a solidão, que também é algo comparativamente com o personagem do Coppi, escritor, não aparece. Então, é um contraste muito grande entre a liberdade de expressão de um escritor exilado na França, em Paris, e de uma travesti em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que sofre horrores. Ela começa apanhando do personagem René, quase, né? Ela machuca a cabeça, enfim. Então, toda essa dificuldade dela e a solidão de não conseguir interagir com as pessoas, e aí, quando eu li o romance, eu pensei, puxa, realmente a gente não tem amigas travestis, né? Porque deveríamos ter, né? Mas uma reflexão que eu fiz, né? E sempre quando eu olho uma travesti, as pessoas sempre olham com um olhar de estranhamento, né? Eu acho que nós temos que respeitar a diversidade, esse é o corpo trans. O Coppi também o escritor também era um transformista, mas ele só gostava de se vestir de mulher para fazer as charges, né? Então, o Carlos Henrique Schroeder, ele teve como base o escritor e criou essa personagem juntamente com o René, um outro personagem, formando uma dupla aí, um machista. Quando a Coppi queria, porque depois eles ficam amigos, né? O personagem René e a Coppi travesti. Então é muito interessante a questão do corpo da travesti, como os espaços têm que ser, ela tem que ter uma chave de autorização para entrar em alguns espaços. Porque mesmo que ela entre num restaurante, durante o dia, ela é olhada como um estranhamento. Todo mundo fica olhando, os caras ficam, muitas vezes, ironizando, a gente sabe o que é, né? Então, para fazer uma reflexão sobre a liberdade de espaço e de trânsito que as travestis precisam ter na nossa convivência e na diversidade. Esse meu artigo, eu comparo o Coppi, esse personagem alter ego do escritor, com a Coppi travesti no romance As Fantasias Eletivas, do Carlos Henrique Schroeder, que eu considero um romance
inovador, quando, apesar dos problemas, quando trata de uma travesti em Balneário Camboriú, se prostituindo para sobreviver. Eu não vou contar o final, porque também seria spoiler aqui, quem quiser pode ler. O Carlos Henrique Schroeder, para mim, é um grande escritor e amigo, e eu fico muito feliz, né? E o Copy também, que eu conheci através do Schroeder, né? Tá? E aí veio toda a minha pesquisa sobre, li uma dissertação de mestrado, enfim, fiz a pesquisa e alguns trabalhos também com uma travesti em Florianópolis que trabalha com a questão da empregabilidade das travestis. Então, por exemplo, uma travesti que trabalha nas lojas americanas, o que acontece com ela? Eles chamam ela para fazer serviço pesado, entendeu? Eu estou citando aqui porque é fato que foi dito, né, por uma travesti. Então, como serviço de homem, entendeu? Ela não quer ser vista como homem, ela é uma mulher e ela tem que ser respeitada no direito de ser mulher, de ser a travesti e ter um nome o nome social que ela deseja. Eu acho que é esse o artigo trata sobre essa problemática, mais especificamente, eu diria, da travesti, porque o alter ego do Copy é um romance surrealista, mas forma um contraste bem interessante com a travesti. É isso. Obrigado. José, muito obrigada, muito obrigada. Que bom que você pode participar, né? Nós do Núcleo conhecemos bastante o seu trabalho, né? Porque em outras oportunidades vimos você falar sobre esse mesmo tema, né? Que é um tema que no qual você tem se debruçado, né? Tanto quanto eu me debruço sobre o tema da poesia de Alejandra Pizarnik. Então, é um prazer te ouvir novamente, né? Em uma ocasião nós já trouxemos, inclusive você já trouxe o Schroeder para conversar com a gente aqui na UFSC e foi muito interessante. Muito obrigada pela participação, pelo seu capítulo. E aí nós vamos concluir esse nosso encontro tão agradável, né? Essa oportunidade que nós estamos tendo pela primeira vez de nos encontrarmos, né? E conversarmos sobre o livro que produzimos juntos com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, vou pedir que você se apresente também, né? Porque como nós não temos um contato permanente, pelo que é o que acontece com os outros integrantes do grupo, do núcleo, eu atualmente eu estou um pouco distanciada das atividades do grupo, e aí também corre o risco de eu estar desatualizada quanto às informações biográficas. Tudo bem. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Que ótimo. É porque eu os ouço todos bem, ouvia todas as apresentações, mas eu confesso que as imagens de vocês não me chegaram. Então, eu estou ouvindo um podcast aqui, um rádio. Eu não os vi, infelizmente, mas os ouvi perfeitamente. Uma boa noite a todos. O meu nome é Carlos. Eu sou doutorando, espero eu, em vias de terminar meu doutorado no programa de pós-graduação em literatura da Universidade Federal de Santa Catarina. Queria apenas falar uma coisa muito rapidamente, que há 12 anos atrás, em 2009, com direção minha e atuação do Gustavo, membro do NELOL, e do Ricardo, nós encenamos, por ocasião do evento que nós estamos agora, uma peça chamada Em Frente à Frente Argentina. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas o cartaz é um pouco antigo. E é baseado no conto do Roa Bastos, né? Então, naquele momento, a gente encenou essa peça que hoje talvez esteja fazendo talvez 12, 11 anos, não sei exatamente. Então, esse evento, ele é um evento que me traz memórias de muito carinho, muito afetivas. O que me levou a escrever esse artigo foi uma motivação. Antes ainda, falando, eu sou professor de teatro, também de língua portuguesa e filosofia, e de música. E fiz meu mestrado em artes cênicas na Universidade Federal da Bahia e agora o doutorado em literatura na Universidade Federal. A Maria disse que se recorda. Que legal, Maria. E o que me levou a escrever esse capítulo de livro foi desse livro que eu achei delicioso e estou muito honrado de fazer parte, é a minha pesquisa para a minha tese. A minha tese se chama Cartas para Otelo, Otelo, a ópera, no caso.
no qual, a partir das cartas trocadas entre os dois compositores, no caso Giuseppe Verdi e Arrigo Boito, eu investigo essa imbrincada relação entre ética e estética, entre a relação de amizade entre os dois e que resultou na criação ou numa criação artística, ou, por outra, a criação artística que talvez tenha gerado a amizade. Não sabemos, né? Então, a partir dessa relação entre esses dois artistas por meio de cartas, eu entro no universo da ópera, nesse universo vasto e que é como areia nas nossas mãos, de fato, bastante difícil de retê-lo. Por isso, o texto ele é dividido em algumas ideias motivadoras dedicadas, no conjunto, a refletir sobre o lugar do corpo poético a partir dessa tensão entre música e teatro, que ocorre muito fortemente na ópera, né? De partida, antes de pensar propriamente no corpo na ópera, eu busquei uma compreensão do que é esse gênero artístico, não enquanto uma tentativa de estabelecer uma definição canônica, universal, unívoca do gênero, absolutamente, mas como uma forma de formar um chão a partir do qual pudéssemos entender aonde esse corpo está localizado. Até porque em artes definir é um caminho perigoso, porque quando você define o que algo é, você estabelece automaticamente o que ele não é. E isso acaba sendo um caminho bastante perigoso, dado que, à medida que você faz isso, a sua definição acaba irrevogavelmente dialogando com alguma genealogia de poder. Entretanto, eu busquei uma compreensão possível de ópera como sendo uma fusão entre música, teatro e poesia. Mas não uma fusão, evidentemente não é uma compreensão nova, original, mas também não é uma compreensão de uma fusão harmônica. Muito pelo contrário, de muito conflito e de muita tensão, que se manifesta na fricção constante entre esses gêneros artísticos e que se manifesta em diversas dimensões, entre elas o corpo do cantor, ator, o corpo dos musicistas, membros da orquestra, o corpo invisível do encenador e o corpo visível do maestro, que já revela nesse jogo uma relação de poder entre teatro e música que não necessariamente pende a favor do teatro, nesse caso, né? A segunda parte eu trato do anacronismo que existe na ópera. E esse anacronismo, a partir do conceito de Didier Berman, não aparece exatamente como uma interferência na abordagem de uma análise histórica, uma interferência que você queira extirpar, porque isso seria evidentemente impossível a menos que você fosse testemunha do fato, mas uma interferência que é levada em consideração enquanto uma forma possível de ver o fato histórico a partir daquela ótica específica de quem viu, né? E aí eu trato a ópera como um gênero artístico, especificamente dentro desse capítulo europeísta ocidental, bastante anacrônico. Haja vista temática de óperas, temáticas já ultrapassadas, né, em alguns casos, por exemplo, a ópera La Traviata, cujo nome traduzido literalmente é a transviada, ou seja, uma mulher cujo pecado capital é ser livre, ou seja, ela dita o próprio caminho, e por isso ela vai pagar, ela vai morrer, né? Ou então a ópera Otelo, que trata, na minha tese, trata do fato de um general afrodescendente ou árabe, conforme queiram, segundo a tradução é árabe ou afrodescendente, ou africano, e que mata a esposa por ciúmes plantados. Quer dizer, especificamente nesse caso,
encenação da ópera aparece como algo bastante anacrônico quando você pensa que ela estreou em 1887 e o primeiro ator-cantor negro genuinamente africano ou descendente de africano a fazer o papel o fez em 1995, 107 anos depois da estreia. Portanto, a ópera ela ainda traz esses anacronismos, como também na ópera Otelo, novamente, a ópera expressa o seu anacronismo com a possibilidade, sem muito questionamento, de blackface, que ocorre, e não é raro, né? Então, eu trato desses anacronismos que se manifestam no corpo do ator-cantor, evidentemente. A terceira parte, eu busco uma espécie de um fluxo possível, uma abordagem possível entre o fluxo histórico entre teatro e ópera, que vai desembocar no século XX, numa forte tendência da ópera de buscar soltar, essa é a expressão, soltar o corpo do ator. Não é? A partir do século XVII, por ser um gênero artístico apadrinhado, digamos assim, pela elite das cortes, a ópera tinha um fluxo de recursos muito maior do que o teatro e acabava, por assim dizer, desenvolver certas maquinarias, certos mecanismos de maquiagem, de iluminação e de figurino que o teatro acabava se beneficiando desse intercâmbio com a ópera. À medida em que os séculos foram passando, que a era dos gênios da ópera, dos compositores, Rossini, Donizetti, Verdi, Bizet, Wagner, Puccini, foram sendo enterrados pelo século XIX, o século XX trouxe os grandes diretores de teatro da Europa. E aí nós temos as figuras de Adolf Appia e de Stanislavski, entrando no universo da ópera e realizando muitos experimentos que até então não era possível, porque quando o compositor é vivo é um pouco mais difícil de você arejar a obra que ele criou, porque ele não acha que precisa de arejamento, evidentemente, ele acha que ela está pronta, pelo menos o compositor do século XIX, do período romântico da ópera. Então, esses diretores de teatro, eles trouxeram uma nova abordagem de arejar a ópera, buscando que os atores e as atrizes pudessem agora explorar o seu corpo e não mais apenas a voz, como era até então a prática, dentro de uma compreensão, hoje sabemos ou hoje pensamos, deficitária, de que há uma cisão entre corpo e voz. Uma compreensão bastante limitada, evidentemente, mas que esses diretores de teatro começam a buscar a integração de que essa voz, ela é parte, ela é também esse corpo, e esse corpo também é a voz. Então, nós temos, a partir do século XX, Stanislavski, Adolf Appia, temos mais recentemente no Brasil o Fernando Peixoto e na França o Patrice Serrault. E todos eles manifestam essa tensão permanente entre teatro e música, essa fricção que pende ora para um lado, ora para outro, e mais atualmente está pendendo para o lado do teatro no sentido de questionar a tradição operística, questionar certos movimentos, certas impostações, certos gestos que são cristalizados, que bebem da tradição barroca, de que certos movimentos representam certos sentimentos numa correlação léxica entre emoção e gesto, o que não é mais, o que não corresponde mais à compreensão atual do que o ator pode em cena. Olá, Carlos Eduardo, excelente contribuição do seu trabalho, muito obrigada por participar desse livro. Seu trabalho também dialoga com outros trabalhos, né, do mesmo livro, e realmente, agora finalizando, infelizmente o professor José Gregório não conseguiu entrar, e como já
estamos um longo tempo juntos aqui falando do livro, para não cansá-los, né? E depois também para não cansar as pessoas que vão assistir a apresentação do livro. Eu já vou encerrar o nosso encontro. Encerro agradecendo novamente a contribuição de vocês no livro e nesse momento, né? E com a vontade de que possamos realizar novos trabalhos juntos, e convidando a todos e todas para que leiam o livro e que desfrutem desses belos trabalhos que dialogam sobre a temática do corpo. Então, boa noite a todos e a todas, muito obrigada. Nós vamos encerrar aqui, então, o nosso encontro. Um abraço grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Beijão, beijão. Terminamos, no sé si me hice comprender ahora en portugués. Beijos, obrigado. Beijos, beijos, Carlos. Gracias. Termino por agradecer a todos y todas que participaron. Gracias.